Agora você vai assistir a mensagem da última celebração da vitória. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, graças te damos pela rica oportunidade que nos deste nessa noite, sabendo que não somos merecedores, que somos falhos, fracos, pecadores, mas pela tua humilde misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor tem escolhido cada um nas quartas-feiras, nas sextas, nos domingos, nas escolas bíblicas, para fazer a sua vontade. Que cada um seja usado sempre para que o seu nome seja glorificado, Deus. Que não venhamos a falar nada de nós, que não venhamos a trazer exemplos nossos, mas somente da tua palavra, Deus, da tua vontade. Nós agradecemos a ti por todos aqueles que se esforçaram nessa noite de estar presente na tua casa. Que tudo seja feito sempre para a honra e glória do teu nome. E que essa noite, Deus, seja em gratidão eterna a ti por todos os teus feitos e por todas as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Assim nós entregamos esse culto racional a ti. Provado nós já somos todos os dias, pelo mundo e até mesmo por Cristo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer um contexto breve sobre o que nós vamos meditar nessa noite. Está sobre o livro de Colossenses. Nós vamos ter os versículos daqui a pouquinho aqui. Deixa eu só me organizar aqui com os meus papéis. Mas, importante dizer que a palavra do Senhor, quando levou o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Colossenses, capítulo 1, 2, 3 e 4, fala da plenitude completa de Deus e de que aquele povo necessitava continuar confiando em Deus sobre todas as coisas, porque eles já haviam recebido o Evangelho através do apóstolo Paulo. Mas é um contexto um pouco diferente e muito parecido com o que acontece nas igrejas de hoje. Vou falar só no Brasil, não do mundo, porque eu não conheço as do mundo. Mas existem 4 problemas típicos que aconteciam na igreja de Colossos, que continuam acontecendo nas igrejas brasileiras atualmente. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. O primeiro deles é o sincretismo religioso. Nós vemos mistura de cultos, falsos ensinos, busca de poder nas coisas, rituais holísticos, circunstâncias onde é necessário usar elementos para poder testificar a palavra que está sendo levada até o povo. Símbolos visuais para enfeitiçar, não é necessário apenas o candelabro e o óleo. Igrejas têm usado símbolos, cajados e outras tantas coisas para tentar trazer algum tipo de proximidade ao povo que não seja apenas Cristo. Pensamento positivo, rituais com sais, banhos, campanhas diversas e tantas outras coisas fecham esse sincretismo religioso de falsos ensinos que as igrejas infelizmente têm levado nos seus púlpitos. Sempre tem alguém falando que é necessário Cristo mais alguma coisa. Irmãos, em nome de Jesus, Cristo é suficiente para cada um de nós. Nós não necessitamos de nenhuma coisa adicionar na palavra e na verdade de Cristo. Nós precisamos dar basta ao sincretismo religioso, aos falsos ensinos, que Jesus já nos alertava que acontecia nos últimos tempos. Segundo ponto, diversidade de Cristo. Existem diversas igrejas que pregam Cristo para todos os gostos. O Cristo que é o mestre, o Cristo que é o juiz, o Cristo que é o bondoso e o Cristo que agrada a cada um daqueles que visitam as suas respectivas igrejas. E, inevitavelmente, usam de uma forma totalmente fora do contexto o Cristo milagroso. Eu acho que esse é o que mais tem sido buscado ultimamente. Não o Cristo que opera milagres, mas o Cristo que faz o milagre que aquele e aquela que vai até a casa do Senhor deseja naquela hora. É como nós falávamos no passado, é o Deus da caixinha. Eu vou lá, esfrego a Bíblia no dia que eu quero e sai a bênção. Esse é o Cristo milagroso que as igrejas têm pregado por aí.
Só que nós precisamos entender que não existe essa visão de Cristo parcial. Ele é inteiro e ele é completo. Ele não é só o Cristo milagroso, ele não é só o Cristo mestre, ele não é só o Cristo juiz, ele não é só o Cristo que é amável, ele não é o Cristo rigoroso, ele é o único Cristo, o eu sou. E é isso que muitas vidas não têm entendido ultimamente. Terceiro ponto, pragmatismo espiritual. É aquela situação que parece ser de Deus, mas não é de Deus. É mais ou menos quando a gente vai aqui para o interior do Vale do Paraíba, numa cidade próxima, e tudo que tem ali próximo na entrada parece ser de Deus, mas não é de Deus. Alguém consagrou, mas não consagrou. Quem consagrou ali foram fábricas que fizeram coisas, usando a referência de que alguém consagrou ou abençoou, mas não aconteceu isso. E aí nós vemos o evangelho disfarçado de coisas espirituais e santas, mas de santo e de espiritual não tem nada. Nós vemos máscara de coisas que parecem boas. Nós vemos pessoas que seguem regras para resolver e conseguir coisas. Você tem que fazer 7 dias de tal campanha para conseguir tal coisa. O fulano disse que você tem que orar atrás da porta não sei quantos dias, porque isso vai te trazer determinado benefício. E vira um ritual de, como a gente diz no jargão popular, de crentes macumbeiros, fazendo coisas e rituais, esperando que isso vá trazer alguma solução para as suas vidas. E o pior, a busca de um patamar de espiritualidade acima da média, superior em espiritualidade. Igrejas muito espirituais, igrejas com muito poder. Pastor Paulo e a pastora Ângela e Paulo, né, os Gideões, estiveram aqui, eles falavam, muita fé, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E com Cristo não é diferente. Muita intimidade, muita presença de Deus. Pouca intimidade, quase nenhuma presença de Deus. E por último, o mundanismo dos relacionamentos. Temos visto namoros longos demais, sem intenção de um noivado, de casar ou de assumir um compromisso. Temos visto casais que se casam e não querem ter filhos no momento, porque naquele momento é mais interessante a sua profissão e a sua carreira. Gastam uma vida para conseguir dinheiro sem os seus filhos e no final da vida vão gastar esse dinheiro todo para conseguir ter os filhos que não puderam ter no tempo correto. Casais que definem ter um filho ou 2 filhos, ou usar as regras de estatísticas mundiais que nos mostra que a cada ano, a cada dia, a taxa de natalidade tem caído, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E temos vivido e construído um país de idosos e de velhos. E essa conta um dia não vai fechar, já não está fechando. E por último, a falta de limites para os nossos filhos, para os filhos dos nossos parentes, para os filhos daqueles que até mesmo estão nas igrejas, achando que podem fazer toda e qualquer coisa na casa do Senhor, mas não podem. Resumidamente, esses são os 4 problemas típicos das igrejas atuais, que vai dar um pano de fundo para a igreja de Colossos. No contexto completo, Paulo estava em Roma preso, e Epáfra, que era um dos pastores que fundou a igreja de Laodiceia, Hierápolis e Colossos, tendo problema em Colossos, vai falar com Paulo. E chega até Paulo e conta para ele o que estava acontecendo. O interessante é que o apóstolo Paulo já havia pregado em toda aquela região da Ásia, em Éfeso, e a palavra chegou através dos apóstolos em Colossos. E Epáfras era um dos supostos discípulos de Paulo. Então ele vai até ali e diz que a igreja tinha problemas e estava passando por várias circunstâncias de ensinos, doutrinas e situações que estavam fugindo do controle. Interessante que Paulo, mesmo preso, sem ter colocado os pés em Colossos ainda, a gente vai ver isso depois lá em Colossenses 2:11, para testificar que ele realmente não foi até Colossos. Mas ele se preocupa com uma igreja que teoricamente seria pequena, no meio de 2 cidades grandes, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, e com o mesmo empenho como uma igreja grande, orava, intercedia e ensinava através da sua carta, junto com Timóteo, o que aquela igreja deveria fazer para perseverar na plenitude de Cristo. É uma carta linda, 4 capítulos, recomendo que vocês meditem em casa. Uma carta de amor, mas é uma carta de exortação.
E nós vemos em Colossenses 1:27, se você puder abrir, já deve estar aqui. Colossenses 1:27. Talvez a minha versão esteja um pouco diferente, mas vai dar para a gente entender. Todos acharam? Amém? Diz assim: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, e o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Como eu falei, essa narrativa acontece por volta do ano 60 depois de Cristo, onde Paulo estava preso, tem um encontro com Epáfras, recebe ali a informação de que Colossos estavam tendo problemas, mas ele tinha um propósito maior de explicar a necessidade de entendimento à igreja de Colossos e afirmar e explicar a supremacia de Cristo em oposição a todos os outros ensinos e filosofias que estavam sendo levadas até a igreja de Colossos. Principalmente para que essas pessoas fossem confundidas e tentassem encontrar salvação em outra coisa que não fosse Cristo. Por isso que eu falei no início, as igrejas continuam ainda hoje acrescentando coisas além da pessoa de Cristo, tentando conduzir a salvação. Nos tempos antigos, Colossos era uma cidade próspera e desfrutava de uma indústria próspera de lã, tinha uma via de comércio muito interessante naquela região. Entretanto, na época de Paulo, Laodiceia e Herápolis começaram a aflorar mais em comércio e tamanho. É mais ou menos como a gente pensasse entre Taubaté, São José e Caçapava seria Colosso. Então ela ficou meio que encolhida ali naquele meio e já não era tão relevante como no passado. Não sei se você sabe, no ano 61 depois de Cristo, Colosso recebeu um terremoto terrível que devastou a cidade por completo. E os habitantes daquela região foram obrigados a andar 5 quilômetros a mais de distância para a região sul e, teoricamente, se sitiarem novamente numa cidade chamada Shonai. E nesse momento começa a confusão, o povo se funde ali com as pessoas que moravam nas montanhas, que eram adeptos a filosofias, adeptos a rituais específicos daquela região, prestavam culto a anjos, e toda essa mistura de cultos, rito e misticismo foi acontecendo e misturando tudo aquilo que os colossenses já tinham recebido através dos apóstolos. Então diz que o povo se fundiu ao povo das montanhas, que praticava rituais estranhos, contraditórios com a palavra, viviam muitas heresias e falsos ensinos praticados com base na filosofia, paganismo e rituais judaicos. Acredite se quiser, rituais judaicos. Mas o apóstolo Paulo queria remeter Colossos, ou melhor, trazer em memória Colossos que eles já pertenciam ao Senhor, que eles já tinham recebido a palavra. E que todo o ensinamento adicional que eles estavam recebendo, como Paulo já tinha dito antes, era anátema, era maldito, não era necessário tudo aquilo. E o ensino que circulava em Colossos questionava se Cristo sozinho era suficiente para uma vida fiel e a salvação final. Você imagina a loucura daqueles homens que já tinham recebido a palavra do Senhor, se questionando se Cristo sozinho, quer dizer, continuavam achando que alguma coisa deveria ser adicionada à pessoa de Cristo. Isso a gente vê na figura das seitas, as igrejas ditas seitas, não cristãs. Mas Paulo lembra nessa carta aos leitores que eles já tinham a presença e a pessoa de Cristo, e isso era suficiente. E muitas vezes, irmãos, o mundo aí fora nos questiona: por que vocês estão tanto na igreja? Por que vocês vão tanto à igreja? Por que vocês gastam tanto tempo na igreja? Por que vocês não aproveitam o tempo de vocês com seus filhos fora da igreja? Não é assim? Na minha família é assim. Por que você vai tanto na igreja? Por que tem tanta coisa lá que você vai lá assim? O Salmo 27:4 nos responde essa questão. Abra a palavra do Senhor, o Salmo 27:4. Um dos salmos que eu mais gosto, além de todos os outros, mas Salmo 27:4. Diz assim a palavra do Senhor: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Talvez não tenha explicação melhor para explicar, ou melhor, para responder essa pergunta, por que nós estamos tanto na igreja. Lembrando que a igreja somos nós. Isso aqui só é um templo, um local que Deus preparou para nós nos reunirmos. Podia ser embaixo da árvore, né? Podia ser no estacionamento, podia ser na praça, podia ser o batismo no rio, como nós fomos. Eu já fui batizado num rio. Enfim, mas aqui aprove o Senhor que nós nos reuníssemos juntos, como igreja, como corpo de Cristo, para trazer um culto racional, como o presbítero Rogério falou no início do ofertório. E a carta aos Colossenses também nos apresenta 4 verdades fundamentais para vivermos em Cristo. Se você quiser anotar, eu vou falar devagar. A primeira dela: Cristo é supremo sobre toda a criação e sobre toda a igreja. Nós não vemos nenhuma parte da passagem aqui que fala que é necessário adicionar alguma coisa. Segundo ponto: os cristãos não devem ser confundidos pelos falsos credos que misturam a verdadeira fé com falsas religiões ou filosofias. Terceiro ponto: Cristo é totalmente suficiente para trazer a plenitude e a novidade de vida para os cristãos. E o último ponto: os cristãos devem viver na dependência de Cristo e não de outros poderes. Dá para começar a entender por que Paulo estava preocupado em escrever logo essa carta aos Colossenses, para ir em oposição a todos os falsos ensinos que estavam sendo colocados e levados para aquela região. Então essa carta foi dirigida aos cristãos que estavam sendo influenciados por um falso ensino, que misturava elementos do judaísmo e da filosofia grega, que era o gnosticismo, que o pastor Zé Luiz pregou 2 finais de semana atrás. Só para a gente relembrar um pouquinho, o gnosticismo é um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos de nossa era, à margem do cristianismo, ou seja, bem do lado do cristianismo, institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. Os gnósticos acreditam que a carne seja perversa e que o espírito seja bom. Com isso, acreditam que mesmo o pior pecado cometido pelo nosso corpo não tem valor, pois a vida verdadeira existe apenas no reino espiritual. É mais ou menos o seguinte: a carne é ruim, o espírito é bom. E tudo que a gente cometer na carne não tem problema. O que importa é a parte espiritual. E aí começa a confusão. As pessoas tentarem legalizar o pecado e tentarem usar essa referência para dizer que podemos fazer qualquer coisa, podemos atuar o nosso corpo, podemos furar o nosso corpo, podemos nos prostituir, podemos comer, beber, nos drogar, fazer tantas outras coisas, porque afinal de contas a filosofia misturada com o judaísmo tradicional, mas o cristianismo marginalizado naquela região permitia isso, legalizava entre aspas essa questão. Mas nós já aprendemos que, na verdade, nós não podemos fazer isso. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós precisamos prestar conta disso, né? A gente acaba ouvindo muitas pessoas falando, como o presbítero falava nas nossas conversas, testemunhando alguma coisa que nós passamos, e sempre tem um quê para tentar adicionar uma brecha, uma raposinha ali para dizer, não, mas não é bem assim. Hoje eu ouvi falar que pecado é relativo. Relativo ao quê? Pecado é pecado, não é relativo. O salário do pecado é a morte. Então tudo que nós venhamos a fazer em corpo, alma e espírito seja para glorificar o nome do Senhor, amém? Para que a gente não venha a entrar no engodo desses movimentos religiosos, sincréticos e esotéricos que os gnósticos adoram a proliferar na internet e por aí vai. Então por isso que nós falávamos, cuidado com aquilo que você tem colocado os seus olhos, seus ouvidos e a sua mente. Tem muita coisa boa circulando por aí, mas tem muito lixo também que tem devastado famílias por darem ouvidos a situações que não vale a pena perder tempo. Então, após o apóstolo Paulo saber que estava ocorrendo em Colossos, ele escreve junto com Timóteo uma carta para ajudar os membros da igreja a permanecerem firmes na fé. Afinal de contas, já sabia, já conhecia o evangelho, mas era necessário aquela palavra novamente de ânimo para que eles pudessem permanecer firmes. E Paulo lembrava que eles haviam aceito em virtude da união deles com Cristo, e nesse caso, a perfeição e a maturidade deveriam permanecer diante deles. E
como é importante nós estarmos aqui, para que essa perfeição, essa maturidade que nós tanto buscamos e queremos alcançar, possa ocorrer nas nossas vidas, desde que a gente tenha intimidade com o Senhor. E Paulo queria que esse povo continuasse a ser alcançado por meio de Cristo e da palavra de Cristo, não por meio de filosofias, por meio de dogmas, de rituais e tantas outras coisas, porque Ele é o único perfeito. Nós estamos em construção constante. E veja o que Paulo declara em Colossenses 1, do 21, o 22 e o 23. Nós vamos parar um pouco sobre Colossenses hoje, amém? Colossenses 1, verso 21, 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor, no 21. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas, mas que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Mais uma vez aqui a preocupação de Paulo era que o povo não fosse enganado pelos falsos ensinos, pelos falsos, não vou nem dizer falsos profetas, porque não dá para chamar filósofo e gnóstico de profeta, mas pelos falsos ensinamentos que estavam passeando pelaquela região. Então que eles permanecessem firmes na esperança, com compromisso com Cristo como o Senhor de todas as coisas. Novamente em Colossenses 2, de 6 a 10, vai aparecer ali, Colossenses 2, de 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês aceitaram Cristo, Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Aqui é uma afirmação. Aceitaram Cristo. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém se torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Então aqui mais uma vez, não tem espaço para entrar em gnóstico, esotérico, rituais, macumbarias extremas e tudo aquilo que vem contrário à palavra do Senhor. Mais uma vez, Paulo estava preocupado com os falsos ensinos, se faziam dependentes do judaísmo, pois esses davam grande valor à guarda de alimentos no Antigo Testamento, à guarda dos sábados, das festas das Luas Novas e tantas outras coisas tradicionalmente judaicas que estavam misturadas com a filosofia. Paulo queria enfatizar a superioridade de Cristo e a vitória sobre os principados e potestades, assim como Jesus sempre testificou nos seus evangelhos. Depois lá em Colossenses 1, 9. Aqui nós vemos a importância da oração e da intercessão. Como disse Paulo, nem mesmo conhecia a região de Colossenses, ou de Colossos, melhor dizendo. Mas diz assim: Paulo também orava todos os dias para que os irmãos de Colossos fossem cheios do pleno conhecimento de Deus. Cheios do pleno conhecimento de Deus, não de filosofias. Da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, vivendo de forma digna para o inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força e a glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aqui eu quero fazer só um adendo. Quando nós falamos de intercessão e oração, eu falei no início que Colossos era uma região pequena, talvez uma igreja pequenininha, não consegui pesquisar muito sobre o tamanho da região naquela época,
até mesmo porque depois do terremoto, mas a importância que Paulo dava mesmo às comunidades pequenas, mesmo uma comunidade que estava passando por dificuldade. Ele não estava preocupado com a igreja grande. Quando nós muitas vezes desejamos visitar uma igreja, desejamos fazer algum trabalho talvez evangelístico, em algum momento pode até passar na nossa cabeça o tamanho do lugar onde nós vamos nos encontrar. Mas para Deus não importa o lugar nem o tamanho. O que importa são as vidas, são as almas. E era essa a preocupação de Paulo. E a grande questão é que se Paulo estivesse vivo hoje, ele estaria horrorizado com tudo que continua acontecendo 1500 e tantos anos depois da época de Colossenses. Mesmo depois de quase 500 anos, vamos chamar assim, da nossa era, a partir da reforma protestante de Lutero, contra todo tipo de rituais, indulgências e tudo aquilo que ele brigou com a Igreja Universal Católica, o paganismo tem tomado conta das nossas igrejas, das nossas instituições, das escolas e das famílias e tantas outras coisas. Pessoas têm se desviado da palavra do Senhor por acreditarem em homens, em conceitos que não levam mais a Cristo. O evangelho puro já não contenta mais as pessoas. Talvez as pessoas não estejam mais presentes nas igrejas porque a palavra do Senhor pura e simplesmente, a mensagem da cruz, acreditem, talvez não convençam mais as pessoas. Ou talvez isso já não seja mais do agrado delas. Talvez elas continuam com a mente ainda pagãs, filosóficas, querendo tantas outras coisas para serem preenchidas nas suas vidas. Buscam novidades que agradam o mundo. Tem crentes que vê horóscopo antes de sair de casa, que faz as fezinhas aí nas casas lotéricas, que vão procurar revelações, que vão procurar poder, alaridos, mistérios, muito parecido com o que acontecia na época lá do bezerro de ouro no deserto. Enquanto Moisés subia para ter um tempo com Deus e trazer as tábuas, o povo ali querendo outros deuses, afinal de contas eles saíram do Egito, só relembrando um pouco, e lá eles tinham deuses, ídolos, algo que eles poderiam apalpar. Talvez alguns cristãos hoje ainda querem apalpar alguma coisa, mas não o Evangelho de Cristo. Talvez essa palavra não seja suficientemente completa para esses, para que se sintam agradados e necessitam de alguma coisa além de Cristo, como eu falei no início. Tem pessoas que buscam, acreditem se quiser, até mesmo na psicografia, conforto, resolver os seus problemas com suas dores emocionais, com o tempo que foi perdido com a sua família, em função da partida de um ente querido, muitas coisas não se resolveram, e vão buscar essas informações em lugares que não deveriam estar buscando, seja em psicografia, seja em ocultismo, seja em lugares terríveis, para poder tentar preencher um vazio que somente Deus é capaz de preencher. E tudo isso é mentira do inimigo, irmãos. Todas as vezes que nós ouvimos coisas desse tipo, talvez pela forma que nós vivemos, chega a passar pela normalidade, mas não é nada normal disso, não é nada natural isso, totalmente contrário à vontade de Deus. E basta essas pequenas brechas para gerar uma série de confusão nas nossas casas, nas famílias, nas igrejas e no mundo. Quanta confusão gerada por causa de mentira, por causa de brecha, por causa de ensinos equivocados, doutrinas equivocadas. E como nós falamos, Cristo e a sua palavra são suficientes para nós, amém? Não pode haver no meio das igrejas Cristo mais alguma coisa. Eu tenho insistido nesse ponto porque é isso que Deus tratou comigo também. São 4 capítulos em Colossenses, não é fácil resumir tudo isso em menos de 50 minutos. Mas a plenitude de Cristo nesse livro de Colossenses era o alvo principal de Paulo. Ele queria remeter aquelas pessoas a se lembrarem que já tinham tido um encontro com Cristo, já tinham recebido a palavra, não precisavam mais se alimentar de algo diferente. Mas em algum momento se perderam por essas brechas e estavam de novo como meninos que precisavam ser ali alimentados, corrigidos
e trazer de volta para o caminho, porque fala aqui a palavra, que os estudos, que a filosofia e o cristianismo estavam marginalizados, estavam lado a lado um do outro. E os falsos ensinos estavam tentando entrar de uma forma sorrateira para poder mostrar que Cristo já não era suficiente para salvar as pessoas, precisavam de mais alguma coisa. Em certo momento da história, o desenvolvimento das tradições judaicas abriram espaço para misturar o judaísmo com crenças pagãs, e isso gerou muita confusão no meio do povo. O povo ia de observância restrita aos sábados, como eu falei, culto aos anjos e até referência a poderes cósmicos e astrais e todo tipo de situações fora do contexto da palavra e da própria aprovação do Senhor. Pra vocês terem uma ideia, esse povo que sofreu o terremoto que foi para essa região, 5 quilômetros da origem onde eles estavam, o povo das montanhas tinha um ritual com os anjos. Então eles acreditavam que os anjos eram seres maiores, que Jesus era apenas o Filho de Deus encarnado, não tinha nada de espiritual nele, e os anjos poderiam ajudá-los a fazer todo tipo de situação que pudessem salvá-los. E para piorar, eles colocavam Miguel como um grande protetor deles. E aí vem a questão do culto aos anjos, que nós também conhecemos hoje. Então, a grande confusão desses ensinos queriam entrelaçar até mesmo aquele momento da passagem onde nós vemos lá em Atos, sobre a defesa de Estevão. Vamos lá, Atos 7, de 51 a 53. Só para a gente fazer um comentário breve, nós vemos em Atos 6, 8, Estevão perante o Sinédrio, cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Porém, alguns dos que eram da sinagoga chamavam dos libertos dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para poder falar coisas contrárias àquilo que ele estava dizendo. Mais ou menos é o seguinte, ele está falando coisas contrárias sobre Moisés, sobre Abraão, usando ali sorrateiramente outros homens para poder falar o que Estevão não estava pregando. E depois a gente entra no capítulo 7, é um capítulo longo, eu não vou ler todo, mas Estevão começa a fazer a sua defesa, falando de Abraão, falando de Isaac, de Jacó, de circuncisão, de Moisés, e vai trazendo até o final do capítulo. Mas o que nos interessa é que, no verso 51, ele diz: Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio dos anjos e não têm obedecido essa lei. Aí a confusão já estava armada aí, gente querendo colocar palavra onde não tinha palavra. E para complicar mais, se a gente for lá em Hebreus 1,14, do 13 ao 14, Hebreus, deixa eu abrir aqui. Eu não coloquei o 14 ali, o 13 ali, mas vamos ver o 13. No 13 diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? E no 14, não são todos eles espíritos administradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, esses dois capítulos contestam completamente aquilo que esses gnósticos, aquilo que esse povo das montanhas tentavam fazer, cultuando aos anjos e usando até mesmo a figura de Miguel. Poderia ser outro nome, não importa aqui. O que importa é que eles estavam fazendo algo totalmente contrário e dando adoração aos anjos. Mas a palavra nunca permitiu o culto de adoração a anjos e a deuses estranhos ou até mesmo a homens. A gente pode comprovar isso em Colossenses 2, do 16 ao 18. Colossenses 2, do 16 ao 18. Diz assim no 16: portanto,
que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova, e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá a realidade de Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês porque diz ter visões, e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Aqui o Paulo queria relembrar o seguinte: aqueles que seguem tradicionalmente os seus rituais judaicos, os sábados, a alimentação, que sigam. Mas não vem colocar lei, não vem colocar restrição para aqueles que não seguem. Existem as passagens que falam daquilo que sai da boca é pior daquilo que entra no estômago, no ventre. Então todo esse tipo de confusão começava a entrar no meio do povo de Colossos, que já recebeu a palavra, e principalmente na questão do culto aos anjos, como nós lemos aqui em Colossenses 2, 16 a 18. E novamente o enfoque de Paulo era para tirar do meio do povo todo tipo de ritual e qualquer tipo de escravidão, porque Cristo já havia os libertado as pessoas disso. As pessoas fora do conhecimento da verdade da palavra tornam-se escravas nesse mundo. E como nós vemos pessoas escravizadas? Muitas vezes as pessoas acham que nós, como cristãos, somos escravizados por estarmos na igreja, por estarmos debaixo de um jugo da palavra. Muita gente pensa assim. Aquilo que é não para o mundo é proibição, aquilo que é não da parte de Deus é zelo. E essa é a grande diferença. As pessoas acham que nós estamos escravizados, talvez com a mente fechada, cauterizados, com QI baixo, que por só seguir essa palavra não tem condições de viver nesse mundo e também não somos aceitos em muitos lugares. Talvez temos até restrições, como nós já falamos em outras oportunidades, na nossa própria família. Mas como eu dizia, as pessoas fora do conhecimento da verdade da palavra tornam-se escravas nesse mundo, e as misturas de coisas rituais, coisas desse mundo, terra santa, como o pastor Helder falava, a aguinha do Jordão, né, a terrinha de Israel, as medalhinhas sagradas e tantas outras coisas, faziam com que esse povo de Colossos se misturassem a tantas culturas fora da vontade de Deus e de tudo aquilo que eles já haviam conhecido. E novamente Paulo afirma: Cristo é o nosso Senhor Supremo e só precisamos dele. O povo de Colossos estava sendo incitado pelos filósofos que fingiam ter revelações em momentos de êxtase. E aí acontece muito isso, né? Às vezes você vê alguma coisa na televisão, alguém tendo um momento desse de êxtase completo. Você não sabe se ele está realmente endemoniado, possuído. Você não sabe se ele está apenas brincando. Você não sabe se aquilo ele está levando realmente a sério. Mas é isso que esses filósofos faziam. Tomava alguma coisa, bebia alguma coisa, começavam a ver aquilo que não deviam, que não precisavam, e tentavam levar falsos ensinos e falsas doutrinas para esse povo. E Paulo então escreve essa carta dura em oposição a esses falsos profetas e falsos ensinos. Mas um dos grandes contextos dessa carta, irmãos, é que nós não podemos agir como esse povo de Colossos em momento algum. Nós temos tido grandes oportunidades de ensino nas mais diversas situações. Tem muita gente por aí enganando os nossos irmãos. E o que nós temos feito para levar a verdade para essas pessoas? Isso não é só evangelismo. Isso muitas vezes é correção. Correção em questões doutrinais, em questões até mesmo de conhecimento. Nós vemos muitas vezes irmãos pulando de galho em galho, buscando coisas, buscando aquilo que eu falei, os cristos que lhe agradam, os lugares que lhe agradam. E muitas vezes a gente até encontra esses irmãos fora da igreja e vê que não mudou muita coisa. Aquilo que talvez ele desejava tanto, não mudou tanto assim. Não foi aquilo que teve algo relevante para a sua vida. A grande parte dos problemas nós trazemos para a igreja. E a gente precisa assumir isso. E na maioria das vezes as pessoas trazem
à memória que a igreja do Senhor, nós, ou a igreja como um prédio, é o problema. Mas nós trazemos o problema para cá. E cabe a cada um de nós, na maturidade e no crescimento espiritual que cada um tem, resolver isso através da palavra. Mas voltando ao ponto, para as pessoas que nós sabemos que estão recebendo ensinamentos enganosos, estão recebendo ou participando de falsos profetas e rituais, o que nós temos feito para levar a verdade para essas pessoas? Que a gente possa pensar nisso. Novamente, Paulo rejeita nas cartas todos os ensinos contrários a qualquer tipo de ritualismo e adoração aos anjos, veneração, abstinência da carne e do seu corpo de incompleto, e reafirmando que Cristo, como Supremo Senhor de todas as coisas, é a única fonte de sabedoria. Então, por que as pessoas até hoje continuam insistindo em aceitar falsos ensinos, falsos profetas, falsos ritos e falsas situações contrárias à palavra do Senhor? Por que as pessoas continuam buscando sabedoria humana na filosofia e todas as ias da vida por aí e deixando a palavra do Senhor de lado? Alguém sabe responder? Alguém tem alguma opinião? Uma das constatações e opiniões que eu tenho visto e vivido é que o Evangelho não enche em igrejas sem que haja reteté, festas, rituais, mistérios, revelações, poder e todo tipo de evento contrário à palavra do Senhor. As pessoas não estão interessadas mais nisso. A mensagem da cruz talvez não está chocando mais as pessoas, infelizmente, né, pastor? Infelizmente. Talvez, lembrando daquele filme do Mel Gibson, as pessoas já veem aquilo sem nenhum sentimento, ainda que aquilo não seja nem próximo da realidade que o Senhor passou por nós. Mas talvez já vejam aquilo como algo natural, normal. Talvez as versões demasiadas de Bíblias nas suas casas sejam só para enfeitar as estantes, mas não para meditar. É muito provável que essas pessoas já não querem mais saber de Cristo. É muito provável que essas pessoas já estão cansadas de estarem na igreja, porque a gente só fala de Cristo, porque a gente só fala de salvação, porque a gente só fala de avivamento, ou de perdão, ou de restauração. Mas o maior desafio do homem e da humanidade é se render ao Senhor e segui-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Mas o mundo tem rejeitado isso com todas as suas forças. E aí a gente começa a entender, quando a gente vai meditando um pouquinho sobre a carta aos Colossenses, de como essa mistura vai desplacando, ou tentando desplacar a pessoa de Cristo das nossas vidas. Porque vai entrando como uma espátula ali, meio que na junta e na medula, tentando, contrário à palavra, né? Tentando separar uma coisa da outra. E como o ser humano é místico e é curioso, isso agrada muito mais. Talvez a palavra não tenha agradado tanto. Porque talvez aquilo que nós queremos ouvir quando nós chegamos aqui, não veio aquela palavra naquele dia. Se veio num dia e nos agradou, nós voltamos no próximo domingo, ou na próxima quarta, ou na próxima sexta. Se veio o puxão de orelha, como o presbítero Rogério falou, talvez a gente não venha no próximo domingo ou na próxima quarta. Depende do estado de espírito. Mas enfim, o objetivo principal de Paulo não era só alertar Colossos, era alertar Laodiceia e Herápolis também, para que se mantivessem firmes na presença do Senhor, com o evangelho que tinham recebido, para que estivessem atentos às falsas doutrinas, aos falsos profetas e aos falsos ensinamentos. Será que nós não temos que estar mais e mais atentos a tudo isso? Atento com os nossos olhos, com aquilo que nós temos permitido chegar às nossas vidas? Muitas vezes a gente fala que isso é pecado, aquilo não é pecado, como eu falei, o pecado é relativo. Mas se a televisão é pecado para a sua vida, larga a televisão. Se a bebida ou a droga é pecado para a sua vida, larga isso. Se as discussões familiares estão se tornando pecado na sua vida, resolve isso, enquanto há tempo. O que a gente não pode é ficar nesse engodo, aumentando cada dia mais o tamanho da bola de neve,
E uma hora esse negócio vai explodir. E vai espalhar para a família inteira. Então que a gente tenha cuidado com isso nessa noite. O apóstolo Paulo dizia que não era mais necessária uma circuncisão física, mas no coração. É verdade que um médico pode abrir o nosso peito e até tocar o nosso coração. Pode até trocar o nosso coração. Mas o único que pode transformar o nosso coração é o Senhor Jesus. E às vezes a gente faz essa associação muito rápida de que é mais fácil buscar um médico para uma cura do que dobrar os joelhos e pedir o milagre do Senhor. É mais fácil se entubar ou se encher de remédio durante anos e anos e anos a fio, porque se acreditou num diagnóstico, num único diagnóstico, ou até na própria filosofia ou na própria questão gnóstica que nós falamos, sem entender o que significa esse espinho na carne que Deus está permitindo nas nossas vidas. Eu não sei qual é o espinho na carne que cada um de vocês vive, eu sei os meus. E como nós aprendemos também recentemente, se Deus tivesse deixado, através da sua palavra, um único motivo, seria fácil. Se o espinho na carne de Paulo fosse dor nas costas, todo mundo que tem dor nas costas falou, Deus está permitindo, porque o apóstolo passou por isso, por que eu não vou passar? Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele não nos permitiu saber o que era isso. Existem várias especulações, nós ouvimos algumas opiniões na sexta-feira da reunião de oração com o pastor Helder. Mas, amados, a nossa união tem que estar em Cristo, não em coisas, não em homens, não em filosofias, não em dogmas e não em circunstâncias contrárias à palavra e à vontade de Deus. Devemos buscar a perfeição de Cristo e que a palavra e a instrução de Cristo habite em nós, dando direção, instrução, sabedoria, motivação, prestação de culto ao Senhor, louvando e entoando hinos com gratidão em nosso coração, e em tudo que fizermos, façamos em nome do Senhor. A igreja de Colosso estava sendo ameaçada por esses falsos ensinamentos. Talvez as nossas casas estejam sendo ameaçadas sobre os falsos ensinamentos. Talvez exista alguma dúvida em relação a alguma pregação, alguma passagem que algum de nós participamos aqui. Mas nós sempre recomendamos, acompanhe pela palavra. Se tiver alguma coisa que está fora disso aqui, certamente tem problema. Mas louvado seja Deus que todos aqueles que têm subido aqui têm tido a preocupação e o esmero de meditar e não trazer nada que seja de homem e fora do contexto da palavra, ainda que em alguns exemplos sejam usados como alegorias, e a gente tem que ter cuidado com essas alegorias para não passar do limite, como nós ouvimos na tarde da bênção, de não transgredir a linha que não nos deve, a permissão. Mas nós vemos então, para terminar, no capítulo 4 de Colossenses, que Paulo incentiva a igreja a orar e vigiar e suplicar a Deus para que Ele abra a palavra para cada um de nós, a fim de nós abrimos o nosso entendimento em relação a Deus e em relação a Cristo. É isso que Paulo esperava dos colossenses, daqueles de Laodiceia e daqueles de Hierápolis. Os levitas podem subir se quiserem já. A instrução foi dada para que toda essa carta fosse lida para essas igrejas que eu citei. E essa mesma instrução é dada para nós nessa noite, para que nós possamos continuar a perseverar até o fim, firmes na esperança, na presença de Deus todos os dias das nossas vidas, até a volta do Senhor. Nós precisamos nos portar com sabedoria, com instrução, com entendimento, buscando o entendimento na palavra, como Paulo queria, que a palavra fosse revelada e saltasse aos nossos olhos, para que somente a palavra fosse suficiente para nós entendermos a vontade de Deus, sem acrescentar nada. É claro que não vai dizer assim, presbítero, mas eu não posso ler nada diferente. Claro que pode. Existem literaturas fantásticas e belíssimas que vão ajudar a interpretar ainda melhor a palavra. Existem bíblias e versões com comentários fantásticos para que a gente possa aumentar ainda mais o nosso conhecimento. Mas que a nossa principal fonte de consulta do Senhor seja a palavra. Amém? A nossa única e verdadeira união deve estar em Cristo. Apenas a sua palavra deve nos ensinar e conduzir esperando a graça eterna. E onde é que cada um de nós temos colocado a nossa esperança? Como diz a palavra, em carros, em cavalos, confiando em coisas que não são de Deus?
Por isso que é importante nós frequentarmos a escola bíblica dominical, o EBRO, os seminários, para que a partir do conhecimento da palavra, isso salte aos nossos olhos e abra a nossa mente e o nosso coração, para entender exatamente o que Deus quer de cada um de nós. Eu imagino que não seja nada fácil receber um tema para todo ano, ou para todos os meses. Mas ainda mais difícil é conseguir trabalhar com esse tema nos dias que Deus nos permite. Que, como o presbítero falou, a gente apanha e é chicoteado e puxado a orelha também na meditação. Mas eu quero destacar ainda o principal motivo para estarmos aqui deve ser a pessoa de Cristo. Mais nada. Se nós temos em mente que estar aqui é por causa de oficiais, por causa de amigos, por causa da igreja, por causa de um local arrumado e zeloso como esse, a nossa motivação está errada. Se o Senhor não estiver no centro de todas as nossas orações, necessidades, fazendo com que nós possamos confiar nele por completo, nossa motivação está completamente errada. É muito mais fácil nós passarmos para o lado gnóstico do que para o lado cristão. E passar para o outro lado, nós sabemos que é perdição. Então, para que a gente possa fixar as 4 verdades que eu falei no início, que foram fundamentadas na carta aos Colossenses. Cristo é supremo sobre toda a criação e sobre toda a igreja. Como cristãos, não podemos ser confundidos pelos falsos credos que misturam a verdadeira fé com falsas religiões, falsos rituais e falsos misticismos que agregam a filosofia neles. Cristo é totalmente suficiente para trazer a plenitude e a novidade de vida para os cristãos. E nós, como cristãos, devemos viver na dependência de Cristo e não de outros poderes. Talvez, se não for assim, o sacrifício de Cristo e a nossa manifestação pública do batismo não tem sentido. Porque se Cristo não foi o principal motivador para nós nos rendermos a Ele e nos batizarmos, nós só entramos seco e saímos molhados. Gastamos um tempo desnecessário porque aquilo não converteu o nosso coração, não circuncidou o nosso coração. Talvez tenha convencido alguns que foi um momento agradável, gostoso estarmos aqui em comunhão, mas passado aquelas portas não tem transformação nenhuma. E o objetivo principal da carta aos Colossenses, que é aquele povo e todas as igrejas que receberam o Evangelho necessitavam por completo permanecer na plenitude de Cristo. E ainda assim, 2000 anos depois, é a mesma mensagem que o Senhor continua colocando aos nossos corações. Se nos apropriarmos de tudo que já temos e vivemos em Cristo, com certeza nós vamos nos surpreender. É muito fácil nós nos acomodarmos e acharmos que nós conhecemos pouco. Mas basta meditar, basta se aprofundar um pouquinho mais na palavra. Nós vamos entender quanto nós temos aprendido ao longo dessa caminhada nessa terra. Em Colossenses 3:11, para terminar, diz: Cristo é tudo em todos. Então, irmãos, apenas Cristo, ou apenas em Cristo, encontramos toda a firme esperança para a humanidade. Que nós possamos colocar em prática essas palavras nessa noite. Que nós possamos colocar em prática o Evangelho oferecido lá aos Colossenses e que chegou até a nós. Que, se aprover ao Senhor, chegue às próximas gerações. Que não sejamos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ensinamentos, pelas falsas doutrinas. E que nós possamos estar firmes na esperança da volta do Senhor Jesus. Amém? Ele vem para nos buscar, eu tenho certeza disso. Que a gente esteja preparado para isso. Que a gente esteja atento a todas as coisas que têm acontecido e que o desejo do nosso coração seja realmente reinar com o Senhor. Amém? Você pode se colocar em pé? Que nós possamos meditar nessa carta ao longo da semana. Tenho certeza que nós vamos encontrar muitos ensinamentos ainda, além do pouco que nós conseguimos passar nesses 50 minutos. Mas que o Senhor possa voltar nessa geração, que a gente não tenha que esperar uma nova geração. Que tudo aquilo que nós temos ouvido aqui possa circuncidar o nosso coração e fazer com que Cristo seja suficiente nas nossas vidas, que nós não venhamos a precisar de mais nada. Qualquer coisa que adiciona a Ele e a sua palavra é anátema. Amém? Feche seus olhos.
Senhor Deus, nós somos gratos mais uma vez, Deus, por aquilo que o Senhor preparou nas nossas vidas nessa noite. O desejo do meu coração é que essa palavra possa ter alcançado a cada um aqui presente. Perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas. E também a nossa dificuldade de talvez de concentrar tantas informações em tão pouco tempo, Deus. Mas que isso seja direção para cada um dos nossos irmãos a buscar a Tua palavra constantemente. Fugir dos falsos ensinos, das falsas doutrinas e dos falsos profetas, Deus. Que os nossos olhos estejam fitados na cruz, sabendo que o Senhor esteve separado da terra e dos céus por causa daquele madeiro, e por causa do Teu sacrifício, Deus, nós podemos estar aqui nessa noite. Aquele lugar deveria ser nosso, mas pela Sua infinita misericórdia e graça, o Senhor não nos permitiu que passássemos por aquilo. E ainda com o amor, disse que por mais que tivéssemos aflições desse mundo, que nós devêssemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu esse mundo, e nós venceremos também contigo. Que o desejo do nosso coração seja cada vez mais buscar, como Paulo quis, incentivar aquele povo em Colosso, em Laodiceia, em Hierápolis, em todas as regiões da Ásia que ele pregou a Tua palavra, de buscar a plenitude de Cristo e estarmos firmes na esperança da volta do Senhor. Que, como eu disse, que o Senhor possa voltar nessa geração, Deus, em nome de Jesus, e que nos alcance, Deus, como uma igreja firme, ativa, não morna, atento a todos os movimentos desse mundo, a todos os acontecimentos que a Tua palavra já tem cumprido em cada uma das profecias. E que no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o Senhor nos proteja, nos guie, nos guarde e continue nos dando a direção todos os dias das nossas vidas. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.